Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral, edição desta quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. Quinta-feira é dia da bancada feminina. Estão aí para comentar as notícias com você. Nesta quinta-feira, a Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, advogada, é também a advogada Camila Amorim. A gente vai começar falando sobre os números da violência na Baixada Santista. No dia 2 de fevereiro, um policial da Rota foi morto em Santos, com um tiro no rosto. O autor do tiro, o acusado do assassinato, foi preso ontem em Uberlândia pela Polícia Mineira. E a operação, que não tem mais o nome de Operação Escudo, como aconteceu no ano passado, depois também da morte de um policial em Guarujá, dessa vez é fase 3 da Operação Verão, segundo o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrit, já contabiliza 21 mortes. Há acusações de violência policial, há vídeos também com denúncias, mas também sempre existe uma mobilização de coação da comunidade para denúncias contra a polícia, não é, Renata? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente tem que tomar muito cuidado para falar sobre esse tipo de notícia, inclusive porque existe hoje no país uma forte tendência de demonização da polícia por interesses próprios de alguns grupos, inclusive políticos. A gente está, inclusive, em ano eleitoral, então isso é usado e vai ser usado mais do que nunca para colocar a população mesmo de quem está de um lado ou quem está de outro. A polícia está do lado de todos nós. É preciso investigar, é preciso coibir os abusos, mas a gente precisa confiar na polícia. Inclusive, porque a polícia, desde que tudo isso começou, e principalmente agora, quando veio essa terceira fase, depois do próximo ao Carnaval, a gente tem visto o que está acontecendo em Santos com bastante preocupação. Tudo isso começou lá no Guarujá, quando morreu o soldado Patrick, e essa situação foi migrando até que chegou em Santos de uma forma que a gente tem que tomar muito cuidado e precisa haver uma atuação forte e rápida da polícia para coibir isso, porque Santos, por todas as características geográficas que a gente tem, por conta do porto, que é um meio de saída de drogas para vários países, e por onde a droga, todo o narcotráfico passa, boa parte dele no nosso país, a gente não pode deixar, e com todo respeito ao Estado e à cidade do Rio de Janeiro, nós não podemos deixar que Santos vire um novo Rio de Janeiro. A gente não pode, tem que mostrar para o crime organizado que a polícia está aí e que a polícia vai agir. Os números, 21 mortos, é preocupante, sim, é preocupante, é preciso ter cuidado na avaliação. O secretário de Segurança Pública, ele afirma, né, com muita convicção de que todas as mortes aconteceram em confrontos. Isso precisa ser investigado, precisa ver a situação em que cada morte dessa aconteceu. Mas nós temos números também, já são mais de 600 presos, Paulo. Dos 600, mais de 220 tinham mandado de prisão. Então, a gente está tendo uma operação exitosa, sim. Temos que tomar cuidado com os abusos e investigá-los, mas também não podemos deixar na mão de pessoas, nesse momento, a utilização da operação para angariar voto num ano eleitoral. O que eu vejo de toda essa... boa tarde a todos, eu já estava aqui com os pensamentos à frente, ouvindo a Renata. O que eu vejo que a gente tem hoje é uma linha muito tênue entre o que é o certo, o que é o juridicamente correto e as ações. Porque muitas vezes o policial também é coagido pelo crime e precisa agir para proteger todos nós e para se proteger. Então eu acho que tudo precisa ser muito bem investigado, não dá para ficar achando, porque eu acho que é aquilo. Eu acho que é muito perigoso nesse momento ter achismos. A gente precisa tudo comprovado, investigado e passado a limpo. Não sei se todos se lembram que Nova York teve um prefeito
que foi linha dura na questão de segurança. E ele conseguiu fazer uma limpa na cidade, ele conseguiu colocar de volta Nova York no caminho certo. Infelizmente, depois não foi dada continuidade à política pública que ele utilizava. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que ainda dá tempo, mas é a questão política que a Renata falou. Muita gente, por ser ano de eleição, está querendo aparecer e não resolver problemas. Em relação à prisão que ocorreu em Uberlândia, foi um trabalho de inteligência. Segundo o governo de Minas Gerais, eles já estavam com esse criminoso Chip, se eu não me engano, no radar. Aí, quando o Chip estava em Uberlândia, foi detectado que ele estava no apartamento que era usado pelo tráfico de drogas e a partir daí a polícia conseguiu agir. Ou seja, nós estamos falando de uma operação que ninguém sabia, o estado de Minas Gerais não abriu essa investigação, mas teve efetividade. Então a gente também está falando muito da inteligência da polícia, aonde falta investimentos. Então a gente precisa prestar bem atenção do que é fato comprovado e do que ainda falácios, são falácios. Nós temos cobrado aqui do governo do estado mais inteligência nessa política que começou com a Operação Escudo, porque é inaceitável mesmo que um policial militar, ou um policial civil, um policial federal, aconteceu com um policial federal também em Guarujá, seja alvo de criminosos. E completamente inaceitável isso. Mas a polícia responsável por investigações no estado de São Paulo está muito defasada. É uma coisa de 10, 20, 30 anos de vários governos que se sucederam, não é responsabilidade do atual governo, mas agora passou a ser responsabilidade do atual governo. Tem um índice chamado defasômetro do Sindicato dos Delegados de Polícia do estado de São Paulo que mostra essa defasagem, defasômetro, né? Delegados têm 3.463 cargos na estrutura, só 2.452 preenchidos. Escrivãos são 8.912 cargos, só 4.863, pouco mais da metade preenchidos. E na inteligência, na investigação, são quase 11.957 cargos existentes de investigador e menos de 7.669 preenchidos. Então, existe sim uma defasagem grande que precisa ser revista aí pelo governo do estado de São Paulo para que a gente tenha mais inteligência nas investigações. Em São Vicente, Camila, a família do funcionário público baleado pela Polícia Militar no dia 9 anuncia que vai processar o secretário de Segurança, Derrite, por ter dito que ele não era um cidadão de bem. Pois é, Paulo, eu não vejo cabimento em qualquer ação moral em relação ao Derrite. Por dois pontos. Eu não vejo que o comentário dele foi dirigido a alguém, embora ele estivesse falando em relação ao funcionário público. Eu não vejo essa conexão. Ele falou de forma geral do bem e do mal, cidadãos de bem e do mal, ele falou genericamente. E ele falou de uma maneira explicativa, narrativa. Ele não estava explicando aquele caso específico, ele estava narrando um contexto. Então, por esses dois motivos, por ele não estar se dirigindo à pessoa e por ele estar fazendo uma narrativa de uma situação, eu não vejo cabimento em nenhuma ação moral. Paulo, eu também concordo com a Camila, apesar de que, em direito tem tese para todo gosto. Não vai faltar advogado e bons advogados criminalistas que vão enxergar aí algum tipo de conduta criminosa, caracterização ou mesmo de um crime contra a honra, até como um dano moral. Eu acho, diante das circunstâncias fáticas do que foi noticiado até agora, eu acho um pouco difícil o êxito disso no Poder Judiciário, porque você, na conduta criminosa, você teria, a calúnia não caracteriza, porque não imputou
diretamente o cometimento de nenhum crime, então você teria aí os crimes de injúria ou difamação, que não me parecem, assim, diretamente dirigidos àquela pessoa. E aí você ter como consequência o dano moral, eu acho que é um pouco mais difícil ainda você caracterizar que a honra foi subjetiva, teria sido ferida a ponto de caber algum tipo de indenização moral por parte do Estado. Lógico que tudo isso depende de investigação, das provas, no contexto em que tudo isso, se tudo isso que apareceu até agora é realmente tudo que existe, se há edição, se há mais coisas ali, mas eu não vejo a caracterização de uma desonra passível de reparação pelo Estado nessa situação. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho. Fica com a gente, que a gente já está de volta rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, hoje a bancada feminina, quinta-feira, a Renata Reis e a Camila Amorim. A produtora também é uma mulher, a Maria Helena, e a Viradouro, no Rio de Janeiro, com nota máxima, com enredo feminino, Mulheres Guerreiras, do Benin, antigo Daomé, ganhou o Carnaval do Rio, Renata. Eu não assisti o desfile da Você Viradouro, porque não foi se quase sentiu pela representada? manhã. Eu não assisti o desfile da Viradouro, eu só vi as notícias. Eu assisti os desfiles, algumas escolas, mas a Viradouro foi muito tarde, né? Quase pela manhã. Então eu vi mais pelas notícias da imprensa do que o desfile propriamente dito. O Carnaval do Rio de Janeiro hoje é muito difícil, né? A diferença de uma ou outra escola, às vezes são por milésimos e até por critérios de desempate, por conta justamente do nível altíssimo que eles chegaram. Houve algumas escolas que eu assisti que eu achei que estavam muito bonitas, mas a Viradouro eu não assisti, mas acredito que tenha sido merecido. Pois é, carnaval é uma coisa que a gente ama, né? O tema da Viradouro foi perfeito, eu também gostei muito do tema da Grande Rio. Eu acho que esse ano tiveram vários enredos, vários temas maravilhosos no contexto do que a gente vive hoje. Carnaval é uma paixão nacional, a gente tem Rio, São Paulo, aqui em Santos, eu acho que inclusive nós não temos conhecimento técnico para avaliar se merecia ou não ganhar, porque a gente vai pela beleza, mas são inúmeros critérios. E vale destacar, agora há pouco, falando da primeira notícia, a Renata usou o termo de demonizar a polícia. E teve uma escola de samba que, de fato, apresentou a polícia como demônios no seu desfile de escola de samba. Mostra pra gente o quanto também a escola de samba tá junto com a nossa realidade atual. Ela colocou em prática o que muita gente pensa, que a Renata, inclusive, citou. Inclusive, isso foi alvo de muito debate durante essa semana. Sim, né? Por conta disso, tem alguns parlamentares e a própria polícia indignada, representando. Pessoalmente, eu não acho correto. Eu acho que essa é uma cultura que a gente tem que estar errada. O sindicato dos delegados de polícia reprovou a escola de samba Vai Vai de São Paulo, que ficou em 8º lugar, com um enredo em homenagem ao hip hop. E os policiais demonizados se referem, a fantasia e o carro alegórico se refere a um álbum do Racionais MCs, que são talvez a banda mais importante, uma das mais importantes do rap de São Paulo, que tem essa imagem nesse álbum dos Racionais. Em São Paulo, quem ganhou o Carnaval em São Paulo foi a Mocidade Alegre, e a Vai Vai ficou em 8º lugar. Né? No Rio de Janeiro, a Viradouro ganhou esse Carnaval, como disse a Camila, como disse a Renata, é no detalhe, mas o Carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro é definido por muitas pessoas como o espetáculo mais bonito da Terra. Né? A primeira vez que eu vi essa definição,
foi do diretor de cinema Franco Zeffirelli, de Romeu e Julieta, E Irmão esse Sol e ano Irmã ainda Lua. teve o detalhe eles usaram as luzes cênicas, né? Eles usaram a Sim, teve iluminação. uma questão Então você vê que todos os anos aquilo vai se aperfeiçoando. Teve uma escola, não lembro qual delas agora, que também se valeu daquelas pulseiras que em shows. Então isso tudo, a luz junto com a música, ela traz toda uma contextualização muito diferente, uma energia muito diferente, que torna o espetáculo ainda mais bonito. O dia já tinha clareado, né, quando a Viradouro se apresentou, Sim, já né? tinha. O que talvez até prejudique um pouco o espetáculo das luzes, que é maravilhoso mesmo, né? Sim. É um espetáculo belíssimo. Eu uma vez tive a oportunidade de assistir, achei maravilhoso. Eu já assisti Rio e São Paulo e eu acho que é muito difícil desempatar as duas, porque hoje em dia o Carnaval de São Paulo, o nível dos desfiles de São Paulo também está uma coisa além. É alto, mas as escolas de São Paulo, mas o Rio está na frente pela tradição, né? Então a inovação Até sempre pelo anda número um pouco na frente, de né? participantes, É maior. as escolas do Rio têm entre 4.500 pessoas, as de São 2.800. Paulo 2.000, não chega a 3.000. Mas os dois espetáculos são maravilhosos. O do Rio é considerado o espetáculo mais bonito da Terra. Agora, em Santos, houve o carnaval no centro, houve o carnaval nas tendas, Renata. A prefeitura contabiliza que mais de 100 mil pessoas tenham participado das comemorações do carnaval em Santos no carnaval, porque o carnaval das escolas de samba em Santos é realizado na semana anterior ao carnaval. E com pouco registro de incidentes graves, né? Houve paz, né, no Carnaval de Santos, né? Sim, a gente tradicionalmente tem tido paz nos nossos eventos. Os eventos realizados em Santos, o próprio Réveillon, o Natal, o Réveillon, toda essa conjugação junto com a Operação Verão, a gente tem tido eventos pacíficos nos últimos anos, sem registros de ocorrências muito relevantes. O Réveillon agora esse ano teve muito mais gente em Santos até do que o próprio Carnaval, e nós não tivemos notícia de nenhuma ocorrência grave que pudesse ter alguma relevância. O Carnaval de Santos, pelo fato da gente já há alguns anos fazer o nosso carnaval, o nosso desfile uma semana antes, você acaba fazendo este carnaval na data correta mesmo, bem direcionado para o turista, porque é um perfil mesmo da nossa cidade. O santista gosta de viajar no carnaval, então a cidade ela se prepara mesmo para receber o turista. Então eu acredito que o turista tenha sido bem recebido, saiu satisfeito daqui. Eu vi a cidade movimentada, organizada e com dias lindos para aproveitar, que também a natureza ajudou, né? Para quem queria curtir sol, para quem queria curtir praia, a natureza ajudou bastante. A chuva veio depois, né? Inclusive hoje no litoral norte a rodovia Tamoios a Serra Velha está interditada e a Serra Nova tem operação de tráfego nas duas direções, interrompe uma para funcionar a outra, interrompe a outra para funcionar uma. Aqui na Baixada Santista os problemas não foram tão graves, mas também houve destelhamento de algumas casas em Mongaguá. Camila, mais de 100 mil pessoas em Santos, por que eu destaquei a paz? Porque o Carnaval de Bandas de Santos ele foi suspenso em 1999, depois de um incidente em que 4 pessoas foram baleadas na Banda da Serra e uma delas morreu, um adolescente de 17 anos. Então é importante a gente recuperar a paz aqui das bandas em Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, né? Sim, aqui na Baixada toda. Aqui no Rio e em São Paulo pode, por que aqui não vai poder? Então, né? É uma questão de segurança, né? E a partir do momento que o município dá essa segurança para todos que estão ali, matou-se o problema. E foi isso que a gente viu esse carnaval. O município controlou de maneira perfeita a violência. O meu lado turista em Santos mostra eu vejo o quão bem nós fomos recebidos aqui. Ao meu ver, felizmente, estava bem mais vazio do que o Ano Novo, deu para frequentar a praia numa boa, você tinha seu espaço.
Adorei que diminuiu muito a quantidade de caixas de som na praia, então a gente conseguia conversar, não tinha o barulhão ao lado incomodando, recepção em restaurantes, cheios, mas agradáveis. Então dá para dizer que o município de Santos garantiu a segurança para que nós aproveitemos, inclusive eu ainda estou aproveitando o carnaval em Santos. Bom, crise na segurança, na segurança federal. Pela primeira vez em 20 anos da história dos presídios de segurança máxima federais, houve uma fuga em Mossoró de 2 detentos, certamente com cumplicidade de pessoal de dentro da penitenciária. O crime organizado tem dinheiro para financiar esse tipo de operação, né? Mas é a primeira vez que acontece. O ministro da Justiça demitiu a direção, afastou a direção, né? Decretou uma intervenção no presídio, e a gente comenta isso depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco, é o dia da bancada feminina, Renata Arraes, Camila Amorim. Camila, fuga em presídio de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, crise no Ministério da Justiça, que administra esses presídios. Pois é, Paulo, a gente vê já como é difícil entrar num presídio. Você passa por vários funcionários, porta que tranca, porta que abre, aí novo funcionário, e assim funciona a entrada em um presídio. 2 fatos me chamam muito a atenção. O fato de que a mulher de um desses foragidos esteve, há um tempo atrás, circulando pelos ministérios em Brasília, conversando com gente daqui, gente dali. Um dos nomes citados que ela teve conversa foi o Boulos. Então, tem muita coisa estranha aí. Ela andou reclamando muito, até uma reclamação dela foi de que o presídio de segurança máxima era muito seguro, dificultava muito a entrada dos familiares, o que para mim é um comentário absurdo. E também que recentemente o presídio passou por uma reforma, e agora eles fogem pelo teto do presídio. E assim, cá entre nós, Paulo engenheiro, arquitetos e engenheiros, eu acredito que não seja uma coisa fácil você furar um teto de um presídio de segurança máxima. Então, tem muita coisa para ser verificada e tem que ter uma investigação séria. Teve gente lá de dentro, certamente, porque ninguém consegue escapar assim de um presídio de segurança máxima. Nós, advogados, temos dificuldade para entrar, imagina um preso para sair. Exatamente, isso é preocupante, porque a gente ainda tem, né, aquele sentimento de que os piores deles estão isolados. Os presídios de segurança máxima ainda são aquele lugar que a gente sabe que ali eles estão, em tese, incomunicáveis, eles fazem tudo dentro de uma cela de 7 metros quadrados, até para sair para o banho de sol, eles saem algemados, eles não têm acesso a nenhum tipo de comunicação, então a comunicação deles com o mundo é no máximo livros, revistas que eles podem ler, conversa com o advogado por parlatório, então eles não têm nem contato físico com as pessoas. Então a gente precisa entender como é que se deu uma fuga dessa num presídio dessa categoria, e precisa ser apurado com muita imediatidade e com muito rigor, porque é gravíssima a situação, cria realmente uma sensação para nós cidadãos de insegurança máxima, né, que a gente tem todos os dias da nossa vida, e aquilo que a gente ainda acredita
a gente acorda e descobre que nem aquilo que a gente acredita ainda dá certo nesse país. Tudo isso com certeza fruto de corrupção, como a Camila falou, porque um preso não consegue, ainda que consiga furar o teto, ele precisa subir e ter acesso ao teto, né? Então precisa ter alguma coisa. Vamos ver o que a nossa polícia investigativa, o que a nossa polícia federal vai dizer dessa situação. Eu estou aguardando ansiosa para saber os detalhes, não só de como se deu a fuga, mas também de como que foi a facilitação dela. É importante a gente lembrar que um presidiário brasileiro, há alguns meses, escapou de um presídio nos Estados Unidos, escalando a parede, que nem se fosse um Homem-Aranha, né? Mas depois foi recapturado. Houve uma mobilização muito grande da polícia dos Estados Unidos e ele foi recapturado depois de alguns dias da fuga, né? Esse caso que mobilizou aquela cidade toda, nós ficamos acompanhando na televisão a busca por ele, lembrou muito no passado aquele que sequestrou a filha do Silvio Santos, Exato. Que também fez o mesmo tipo de fuga, ele escalou um prédio com as costas numa parede, por um vão, né? E as pernas em outra. Então, realmente, eles fazem algumas mágicas. Acrobacia. Mas num presídio de segurança máxima, a gente precisa... acabam desenvolvendo habilidades na falta do que fazer, né? Bom, a gente tem 3 notícias hoje referentes ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou presença no ato em que o ex-presidente convoca os apoiadores para a Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro. Tarcísio confirmou presença. Outra que a defesa do ex-presidente pediu a saída do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, da condução das investigações sobre a tentativa de golpe, porque o Alexandre de Moraes, ele fala na primeira pessoa, fala na terceira pessoa, nos autos, né, dessa investigação, e ele seria uma possível vítima da tentativa de golpe, porque na minuta se falava na prisão do Alexandre de Moraes, então ele está envolvido. E terceiro, que a Polícia Federal diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro transferiu R$800 mil para os Estados Unidos no final do ano passado, onde ele pretendia ficar, enquanto, segundo a Polícia Federal, aguardaria a tentativa de golpe. Eu fiz uma conta aqui, Renata, pelo salário mínimo do ano passado, R$800 mil, a pessoa teria que trabalhar 46 anos para ganhar esse bruto, né? Com descontos, uns 55 anos. Aí você tem que fazer uma outra conta. Quanto ganha o presidente da República em salário, né? Para juntar R$800 mil, também é um outro dado curioso. Você fez um belo resumo aí das 3 notícias e eu resumo dizendo que Bolsonaro não para quieto, né? A gente fica sonhando o dia que ele vai sossegar e as coisas vão ser conduzidas de uma forma mais serena no nosso país. Agora convocou eu assisti o vídeo dele convocando para essa manifestação, esse evento que ele quer fazer, que pede que seja pacífico, sem faixas, que as pessoas vão de verde e amarelo, que seria um ato em sua defesa. Alguns políticos atuais, mandatários de Poder Executivo já confirmaram presença, a gente vai só ter que aguardar. Há quem diga que isso não vai dar em nada, que vai ser mais uma pataquada do nosso ex-presidente. Mas a gente espera que pelo menos a gente tenha um evento político e respeitoso e não no nível dos que ele acabou fazendo já enquanto ainda era presidente, como que o de 7 de setembro do ano passado, onde ele se comportou como uma criança, tudo menos como um presidente. Já em relação ao inquérito e o Alexandre de Moraes, eu acho que agora a situação complicou um pouquinho, né, para que o Alexandre de Moraes continue defendendo a constitucionalidade
de alguns atos ali. A abertura desse inquérito e a continuidade dele dentro do Supremo, ela já foi muito questionada do ponto de vista da própria constitucionalidade, mas ela foi afirmada pelo plenário do Supremo e a gente tem que aquecer. Ele é o órgão máximo da justiça no Brasil, aqueceu para a constitucionalidade dele e esse inquérito continuou. Só que agora, realmente, a gente não pode tirar toda a razão dos advogados do Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, porquanto o próprio ministro se diz vítima de um plano de golpe que queria prendê-lo e até matá-lo. Então, a gente tirá-lo do cargo e prendê-lo. Então, a gente tem ali o julgador, o inquisitor, aquele que investiga, ele também julga e agora ele também é vítima. Então, assim, se antes estava confusa a configuração, eu acho que agora ficou um pouco mais confusa. E a gente vai aguardar para ver. O Alexandre de Moraes é de uma inteligência fora de série. Eu não acredito que ele também dê ponto sem nó. E eu acho que ele vai se preparar o suficiente para defender a constitucionalidade dos atos que ele praticou e esperemos também o pronunciamento do ministro Roberto Barroso, que é o atual presidente do Supremo, que também vai ter que definir eventual conflito aí, se houver realmente que se reconhecer algum tipo de suspeição ou impedimento do Alexandre de Moraes para a condução desse inquérito. Eu acho que tem 2 pontos. O Bolsonaro é fanfarrão. A gente já sabe disso, seja para causar, enfim, ele sempre está na mídia porque fez ou deixou de fazer alguma coisa. Como a Renata disse, eu espero que os atos do dia 25 sejam pacíficos, tranquilos, sem polêmicas. E me lembra essa história do verde e amarelo, me lembra muito o impeachment do Collor. Que no impeachment do Collor, o Collor também falou, quem for a favor que fosse de verde e amarelo para as ruas, e teve um movimento contrário que falou que quem não fosse, que saísse de preto às ruas. Então, tá imitando o Collor, não está sendo uma ideia original a dele. Em relação ao Alexandre de Moraes, ele também precisa perceber que sozinho ele não pode introduzir, desenvolver e concluir qualquer coisa. São 3 ações de três origens diferentes. O órgão dele é concluir um processo, o Ministério Público que introduz, ou um cidadão numa ação coletiva, o desenvolvimento é feito por investigações e ele conclui. Então, a partir do momento que ele se autodenomina vítima, ele tem que sair. Ou não, ou ele pode alegar, como ele é muito inteligente, ele pode de repente alegar que foi erro de pronúncia, ele escreveu errado quando falou na primeira pessoa. Enfim, a gente tem que ter também investigação e inteligência para ver o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes, que às vezes parece estar bem fora da caixinha. O que parece, primeiro que a gente, nesses vídeos, nesses áudios, nessas reuniões, o que vazou das investigações da Polícia Federal mostra um baixíssimo nível, né? O palavreado, a maneira como Braga Neto, Augusto Heleno, o próprio Jair Bolsonaro se referem a militares da ativa, o comandante das Forças Armadas, né? O comandante do Exército. É uma coisa assim, realmente... Até que demos sortes, que eles são tão falastrões, né? Se eles fossem um pouquinho mais capacitados, talvez a gente tivesse tido a nossa democracia mais em risco. Realmente de um baixíssimo nível. Mas o que transparece também é que há alguma coisa de retaliação. Parece que, pelo que veio até agora, pelo que foi revelado até agora, dá para entender que o Jair Bolsonaro tinha a intenção de prender o Alexandre de Moraes. Ele chegou a se referir ao Alexandre de Moraes como canalha, numa certa ocasião, né? Exaltado lá. Depois pediu desculpa. No 7 de setembro. Foi um pouco antes do 7 de setembro. Na preparação para aquele ato, ou naquele ato, não lembro exatamente. Mas agora parece também que há uma retaliação do Alexandre de Moraes, do mesmo jeito que o Bolsonaro queria prender o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes parece também querer prender o Bolsonaro. Talvez fosse interessante, como vocês falaram, vocês duas, ele não pode ser ao mesmo tempo vítima, investigador,
acusador e Tudo. juiz em tudo no mesmo processo, né? Talvez seja o Bolsonaro tenha razão e tenha chegado a hora do Alexandre de Moraes se afastar dessa investigação. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo muito a participação da Renata Arraes e da Camila Morinho, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.